O dia 17 de setembro marca a data em que é comemorada no mundo inteiro o Batman Day, e o Zenkai vai trazer hoje para vocês as 10 melhores histórias em quadrinhos deste aqui que é o meu super-herói favorito. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando. Galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai para trazer para vocês hoje um vídeo especial do qual eu normalmente não apareço, mas esse é um vídeo especial sim, porque hoje é o Batman Day, é o dia do super-herói que eu mais gosto desde criança, e vou trazer aqui para vocês as 10 melhores histórias em quadrinhos que eu já li do Homem-Morcego. Mas antes de começar, por gentileza, like nesse vídeo que ajuda demais o canal. Não se esqueçam de se inscreverem no Zenkai, que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que dessa maneira o YouTube venha te informar todas as vezes que eu trouxer vídeo novo aqui pro canal, beleza galera? Dito isto, bora lá! A primeira história dessa listinha aqui que eu vou trazer para vocês é essa aqui, galera, Morte em Família, que é uma das histórias mais importantes dentro da cronologia do Homem-Morcego, porque é uma história que literalmente mudou toda a trajetória do Batman. Cara, afinal de contas nós temos aqui a morte do segundo Robin, que é o Jason Todd, cara, e de uma maneira muito cruel, uma maneira assim que pegou todo mundo de surpresa. E o legal dessa história aqui, cara, é que se vocês não sabem, esse personagem Jason Todd, ele era um personagem extremamente odiado, cara. E a DC Comics, na época, eles fizeram uma votação, cara, pra galera mandar carta, colocaram o número de telefone e tudo mais, e a galera escolheu o Robin. Olha só, cara, o próprio público da DC Comics acabou escolhendo o destino do Robin. Mas o interessante dessa história são os impactos que ela causa no Homem-Morcego. É você ver o pós, sabe? Você vê que tem toda uma trama aqui elaborada pelo Coringa, mas que na verdade, cara, isso acaba corroendo o Batman por dentro e fazendo ele se questionar muito no futuro aí como Cavaleiro das Trevas. Uma história que mudou não só a vida do alter ego Batman, mas também do Bruce Wayne. A Morte em Família é uma história que você consegue achar facilmente. Para vocês terem uma ideia, esse daqui é da saga do Batman, da coletânea que a Panini está lançando. Você vai conseguir achar fácil aí se você dar uma procurada. Na nona colocação, galera, eu trago aqui para vocês essa que é uma das histórias favoritas aí de muitos fãs do Homem-Morcego, que é Vitória Sombria, da dupla que retorna aqui, Jeff Loeb escrevendo o roteiro e Tim Sale nos desenhos. Vocês vão entender por que a dupla retorna, porque eles vão aparecer aqui novamente mais pra frente. E essa é uma história incrível, cara, muito boa, porque é uma história ali quando o Batman ele ainda estava no começo de sua carreira, digamos assim, e nos mostra ali um vilão chamado de Enforcador. É uma história muito importante também pro comissário Gordon, porque aqui tinha acabado de virar comissário e tudo mais, além de ser uma história que apresenta de maneira satisfatória o nosso primeiro Robin, Dick Grayson, que pra mim é o melhor Robin de todos os tempos, sem a menor sombra de dúvida, com os traços incríveis, cara, do Tim Sale, que infelizmente se foi nesse ano de 2022. Essa daqui é uma das histórias mais cultuadas do Homem-Morcego e merece a sua atenção. Você consegue encontrar Vitória Sombria facilmente também, porque a Panini fez o relançamento nesse ano. Ela tá um pouquinho cara, você vai pagar ali por volta de 100 a 120 reais, mas meu amigo, pode ter certeza que é uma leitura que vale muito a pena. Na oitava colocação, galera, trago pra vocês um dos quadrinhos que eu mais gosto, porque afinal de contas, quem é que disse que só de clássicos vive um super-herói? Temos aqui, ó, A Corte das Corujas, cara, uma das melhores histórias do Homem-Morcego, já da fase dos Novos 52, escrita por Scott Snyder e desenhada magistralmente pelo Greg Capullo. E aqui nós temos uma das histórias mais incríveis do Homem-Morcego, cara, porque tem uma entidade, que é a Corte das Corujas, que de repente aparece mostrando estar ali totalmente enraizada dentro de tudo o que envolve Gotham City e até mesmo o que diz respeito à família do Bruce Wayne. É uma história simplesmente fantástica. Nós vemos o Batman aqui ser levado literalmente ao limite do limite, e é também a inspiração do próximo jogo da Warner que vai sair, que é o Gotham Knights, cara. Sem dúvida alguma é uma história muito recomendada para vocês. Eu sei que toda a fase aí do arco dos Novos 52 é muito polêmica, porque realmente tem muita coisa que não ficou legal, mas o Batman, graças a Deus, ele é um personagem que brilha nessa fase. E essa história, A Corte das Corujas, sem a menor sombra de dúvidas, é a melhor história dele dentro desse arco. E ela você também consegue encontrar de uma maneira fácil. Talvez você não encontre publicações recentes aí da Panini, mas você consegue encontrar a Corte das Corujas em qualquer sebo, no Shopee da vida, no Mercado Livre. Essa edição aqui, por exemplo, eu paguei R$60 na época, então
vai atrás, porque se você quiser ler, você vai ter uma das melhores experiências do Homem-Morcego. Na 7ª colocação, galera, uma das histórias em quadrinhos que fez com que eu tivesse amor em ler histórias em quadrinhos. Eu estou falando desta aqui, A Queda do Morcego, que eu sei que é criticado por muitos fãs, mas eu adoro essa história, cara. A Queda do Morcego tem uma história comigo, como eu já falei, muito particular, porque ia lá o Renanzinho, novinho, com 6, 7 anos de idade, numa sebo, e eu comprei aqueles formatinhos da Abril, cara, e fiquei alucinado com essa história. Essa história aqui, como vocês podem ver na capa, nós temos como vilão principal o nosso querido Bane quebrando o Batman, mas ele não quebra apenas o Batman, ele quebra o homem, o Bruce Wayne, mentalmente, fisicamente, de todas as formas que vocês podem imaginar, através de um plano incrível que ele faz envolvendo todo o Asilo Arkham, que ele leva literalmente o Batman ao limite, cara. A Panini lançou aqui no Brasil 3 edições que você consegue encontrar. Infelizmente você não vai conseguir encontrar por um valor muito em conta. Esse daqui, por exemplo, é o volume 1. Você vai achar aí na faixa também de 100 a 120 reais. Nós temos também o volume 2, que ele entra mais ou menos nessa faixa também. E já é um quadrinho aqui, uma edição focada mais nesse personagem, que é o novo Batman. Porque afinal de contas, como o Bruce Wayne ele é quebrado, ele sai de linha um tempo. E entra esse cara aqui, o Jean Paul Valley. Cara, é uma história simplesmente fantástica, e além do volume 2 nós temos o último volume também, que é o volume 3 que vocês estão vendo. Como eu falei para vocês, realmente é uma coletânea que não é tão fácil você encontrar por um preço acessível, mas se você procurar, meu amigo, numa sebo, num Shopee da vida, com certeza você encontra. E além da Panini, tem também as versões da Eagle Moss, que são fantásticas também, super recomendado para vocês. Essa história aqui, A Queda do Morcego, foi a principal obra que inspirou Christopher Nolan a fazer o 3º filme dele ali, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Pra mim é uma história magnífica. E pra você, meus amigos, que acham aí, não, o maior vilão do Batman é o Coringa. E realmente ele é, cara. Mas o Batman, ele tem, cara, ele tem uma galeria de vilões que é simplesmente fantástica. E nessa história aqui, que aqui tá escrito o nascimento do demônio, mas eu tô falando pra vocês do Filho do Demônio, que é uma história que foca totalmente ali na relação entre o Batman e o Ra's al Ghul, cara. O Ra's al Ghul é um dos melhores vilões do Batman, e nessa história fica extremamente provado. Afinal de contas, nós temos aqui a história de origem, cara, que o Mike W. Barker escreveu. Jamais iria imaginar que ele fizesse tanto sucesso, do Damian Wayne, que é um Robin atual, extremamente famoso e aclamado aí pela galera. É uma história fantástica, cara, que envolve muitas conspirações, muito vai e volta, muito conteúdo investigativo. E essa edição aqui, lançada pela Eagle Moss, ela vem em 2 volumes, que é esse primeiro que vocês estão vendo, O Nascimento do Demônio Parte 1, e temos aqui O Nascimento do Demônio Parte 2. São 3 histórias ali, mas o foco aqui é o Filho do Demônio, uma das melhores histórias do Homem-Morcego, sem a menor sombra de dúvidas. E abrindo o nosso top 5, galera, essa daqui que é uma das histórias favoritas de muita gente. Não é a minha história favorita, mas é uma história que eu pago um pau, que eu acho que ela é incrível, que é, sem dúvida alguma, Asilo Arkham, escrita aí pelo Grant Morrison e com a arte incrível do Dave McKean, cara. Nós temos aqui uma das melhores histórias do Batman, com uma arte toda psicodélica, da qual existe um plano para que ele entre ali dentro do Asilo Arkham e todos os inimigos dele estão aguardando por ele. É muito interessante essa história porque ela dá todo um contexto histórico deste, que é o Asilo Arkham, que é tão famoso, que tanta gente comenta. Tem jogo baseado nisso daqui. Tá, o jogo ele é um pouco diferente, mas teoricamente a ideia é a mesma, atrair o Batman para dentro desse local de uma maneira com a qual ele fique ali submisso a todos os inimigos e vilões ali dele. É uma história muito boa, tem uma arte fantástica, uma arte extremamente diferente. Para vocês terem uma ideia, o Dave McKean, ele não queria desenhar, cara. Ele não queria desenhar porque na época ele sempre dizia que ele não curtia essa história de desenhar quadrinhos de super-heróis, mas a gente tá falando do Batman, cara. Você vai perder uma oportunidade de desenhar esse quadrinho? E nós estamos falando aqui de um quadrinho que marcou história. Eu vou confessar pra vocês, não sou o maior fã do Grant Morrison no que diz respeito ao Batman, eu não curto muito, mas nessa história aqui ele matou a pau, ele foi muito bem e é uma das histórias mais fantásticas do Homem-Morcego. Asilo Arkham você consegue encontrar com uma certa facilidade em sebos, cara, ou em sites. Se você for no Shopee, no Mercado Livre, alguma coisa, ela sempre vai estar ali para você comprar na faixa de 50 a 70 reais. É uma história incrível que você não pode deixar de conferir. Na 4ª colocação, galera, uma das minhas histórias favoritas, uma leitura que eu acho que é muito gostosa. E lembra da dupla que eu falei para vocês lá de Vitória Sombria? Jeff Loeb e Tim Sale? Foi aqui que tudo começou. Batman, O Longo Dia das Bruxas,
uma das histórias mais fascinantes do Homem-Morcego, uma história que ele também está ali no início de carreira, ela se passa antes de Vitória Sombria, porque Vitória Sombria é a continuação direta disso daqui, e temos nessa história o vilão Feriado, cara. Esse cara ele começa a matar um monte de gente em datas comemorativas de feriado lá nos Estados Unidos, e todo mundo, principalmente o Batman, tá na busca desse assassino para descobrir quem é ele. E temos aqui a introdução a um dos maiores vilões do Homem-Morcego, que é o Duas Caras. Meu amigo, essa história é fantástica, ela serviu de inspiração para Batman Begins e Batman o Cavaleiro das Trevas ali do Christopher Nolan. Da onde você acha que ele tirou toda aquela inspiração ali pro Harvey Dent? É uma história muito boa, uma leitura gostosa, sabe aquela leitura que ela não é cansativa? E com certeza absoluta uma das histórias mais importantes também dentro da cronologia do Homem-Morcego. O Longo Dia das Bruxas, infelizmente, é uma história que você não vai achar com tanta facilidade, porque a Panini lançou essa versão aqui pela última vez, se eu não me engano, por volta de 2018, 2019, mas volto a dizer, em sebos, Shopee e Mercado Livre você consegue achar ela facilmente, o preço um pouquinho salgado, cerca ali de 80 a 120 reais, mas vale a pena, meu amigo. Você está falando aqui de uma das melhores histórias já criadas no mundo do Homem-Morcego. Abrindo o nosso top 3, essa foi difícil, galera. Eu sei que ela já é até meio que manjada, você já deve ter uma noção de quais são as melhores histórias, mas foi difícil pra mim, porque essas três histórias aqui, medalha de bronze, de prata e de ouro, são as minhas favoritas e acredito que de todos os fãs do Batman. Mas eu abro o nosso top 3 com esta aqui, A Piada Mortal, escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland. Cara, que história fantástica. Pra mim, tá? Honestamente pra mim, a melhor história do Coringa. Ela tenta dar pro leitor ali uma origem, digamos assim, pro Coringa, porque nós sabemos que o Coringa ele não tem uma origem definida ali, mas aqui o Alan Moore tentou fazer isso de uma maneira fantástica, porque ali no final fica de novo aquele negócio em aberto, será que é, será que não é e tudo mais. É uma história fantástica da qual o Coringa tenta provar pra todo mundo que qualquer pessoa pode chegar ao nível de loucura dele, bastando ter apenas um dia ruim. Pra mim, uma arte fantástica, um desenho incrível, uma história muito bem escrita, uma história pequena, cara, mas fantástica, fenomenal. Você consegue encontrar ela facilmente, cara. A Piada Mortal você consegue encontrar aí na casa de 30, 50 reais no máximo, em qualquer lojinha aí, Shopee, Mercado Livre, numa sebo. Acho que a Panini também tem disponível no site dela. Enfim, extremamente recomendado. Se você é fã do Homem-Morcego do Batman e nunca foi atrás de ler isso daqui, meu amiguinho, vai tomar um remedinho porque você não está muito bem. Estamos falando aqui de uma das melhores histórias da história das histórias em quadrinhos. Segundo lugar da nossa lista, galera, não poderia ser outro. Batman Ano 1, escrita por Frank Miller e ilustrada por David Mazzucchelli. Uma história que é literalmente o Ano 1, a origem do Homem-Morcego, como surgiu o mito, como Bruce Wayne veio a se tornar o Batman. Cara, uma história fantástica pra mim. A história ali de origem definitiva do Homem-Morcego, a gente sabe que depois veio o Ano Zero ali nos Novos 52, mas essa daqui, pra mim, é a melhor história e a definitiva, ponto final, de origem do Homem-Morcego. Temos aqui também a origem da Mulher Gato. Cara, é simplesmente uma história fenomenal, uma história extremamente recomendada. Temos um foco muito grande no Comissário Gordon, que até então não era ainda comissário, é um Gordon ali no início de carreira. Uma história fantástica para vocês. Cara, o Frank Miller nessa época parecia que ele não tinha como errar. Ele escreveu essa daqui, cara, que é Ano 1, que é simplesmente fantástico. E a primeira história que vai estar constando aqui na nossa lista também é escrita por ele. E antes que eu me esqueça, galera, porque eu já estava indo pro primeiro lugar, Ano 1 você consegue encontrar facilmente também nessas lojinhas. Você vai pagar em volta aí de 40 a 70 reais. Se eu não me engano, a Panini acabou de relançar ela nesse ano de 2022, então você não tem desculpa para não ler, ou no mínimo ir atrás ali da animação de Ano 1, que é extremamente fiel, mas você precisa ler os quadrinhos para você ver o texto do Frank Miller e a arte desse cara aqui, do David Mazzucchelli, que fez também essa dupla junto, Demolidor, A Queda de Murdoch, que também é uma das melhores histórias da Marvel. E na primeira colocação, na medalha de ouro, eu acho que você já sabe do que eu tô falando, é óbvio. O Cavaleiro das Trevas, a história definitiva do Homem-Morcego, escrita pelo nosso querido Frank Miller. Cara, essa história aqui eu poderia ficar falando dela só em um vídeo separado aí, fazer um vídeo de 1 hora de análise, de entendimento, de roteiro, de escrita, de quadrinhos mesmo, de quadros de animação. Enfim, cara, é uma história simplesmente fantástica que nos mostra o que seria uma última história do Homem-Morcego, porque nós temos aqui um Batman todo envelhecido, aposentado, entre aspas, e tudo mais, e um envolvimento muito especial com o Superman. Se você já assistiu Batman vs Superman e viu os dois quebrando o pau,
Veio daqui, meu amigo. Se você nunca leu esse quadrinho, você não sabe o que você está perdendo. Esse quadrinho ele não é feito só para os fãs do Batman. Ele é um quadrinho feito para quem curte uma boa história, cara, de investigação, de ação, um roteiro bem escrito, aquela história que vai te prender, que você, quanto mais lê, você mais vai querer ler. Enfim, é uma história que, na minha opinião, junto com o Watchmen ali nos anos 80, foram as grandes responsáveis por darem um up ali nas histórias em quadrinhos, além de ter servido de inspiração para muitas e muitas e muitas e muitas e muitas obras, tanto dentro do gênero dos quadrinhos, como também dos filmes, das animações e tudo mais. O Cavaleiro das Trevas é uma história fenomenal, que você pode encontrar ela em muitos locais. É muito difícil de você não encontrar o Cavaleiro das Trevas aí no site. É um pouquinho cara essa edição aqui, porque é a edição definitiva, mas às vezes você consegue uma edição da Eagle Moss, enfim, cara, vai atrás desse quadrinho, ele é fantástico, é inspiração para os filmes do Christopher Nolan, inspiração para o filme do Coringa ali, do Todd Phillips, estrelado por Joaquin Phoenix, enfim, a melhor história do Homem-Morcego e um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Mas então é isso aí, galera, agora eu quero saber de você, você já leu algum desses quadrinhos aqui que eu trouxe? De repente tá faltando algum, eu ia até trazer algumas menções honrosas, mas eu preferi deixar para trazer uma parte 2, quem sabe, se você gostar, deixa aí os comentários pra gente trocar aquela ideia. E antes de vocês irem embora, por gentileza, like nesse vídeo que ajuda demais o canal. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no Zenkai, que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que dessa maneira o YouTube venha te informar todas as vezes que surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? Galera, eu quero que vocês deixem o feedback aí de vocês, se vocês querem que eu apareça em mais vídeos como esse, ou se o formato anterior ali, só o vídeo aparecendo as imagens do fundo e tudo mais, agrada mais a você, porque afinal de contas, meu amigo, a sua satisfação é o que move o Zenkai a continuar, beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos, eu sou o Nan e falou!